Você acredita em destino? Esta é a história de uma noite que mudou 2 vidas para sempre. Não é um conto de fadas. Não há príncipes encantados nem princesas esperando para serem salvas. Apenas uma enfermeira obstétrica corajosa, um empresário devastado pela perda e um bebê recém-nascido lutando pela vida. Entre eles, um momento que provou que às vezes os milagres acontecem nos lugares mais inesperados. São Paulo, março de 2024. O Hospital das Clínicas fervilhava como sempre na madrugada. Para Isabela Santos, aquela terça-feira havia começado como qualquer outra. Aos 28 anos, ela era uma das enfermeiras obstétricas mais respeitadas da maternidade, conhecida pela competência técnica e pela forma carinhosa como tratava as pacientes. Seu cabelo castanho estava preso num coque prático, o uniforme azul impecavelmente limpo, e nos olhos castanhos brilhava aquela determinação que fazia dela uma profissional excepcional. Isabela morava sozinha com a filha Sofia, de 2 anos, num apartamento simples na cidade de Tiradentes. Era mãe solteira desde que descobriu a gravidez na faculdade. O pai de Sofia havia desaparecido no momento em que mais precisou dele. Mas isso a havia tornado mais forte, mais independente, mais determinada a construir uma vida digna para sua filha. Naquela noite, Isabela havia acabado de terminar seu horário na maternidade quando ouviu o alerta pelo sistema de som. Código vermelho na UTI neonatal. Equipe médica solicitada imediatamente. Mesmo cansada após 12 horas de plantão, ela não hesitou. Correu pelos corredores, sabendo que cada segundo poderia fazer a diferença entre a vida e a morte. Do outro lado da cidade, Eduardo Mendonça dirigia seu BMW pela Marginal Pinheiros em direção ao aeroporto. Aos 35 anos, ele era um dos empresários mais bem-sucedidos do agronegócio brasileiro. Sua empresa, a Mendonça Agropecuária, havia se tornado uma potência no setor em apenas 10 anos. Eduardo tinha tudo. Uma fortuna de 8 dígitos, propriedades rurais em 3 estados e uma reputação impecável no mundo dos negócios. Mas naquela noite, nada disso importava. Ele estava voltando de uma reunião em Ribeirão Preto quando seu celular começou a tocar insistentemente. Na tela, o nome que fazia seu coração acelerar: Camila, sua esposa de 6 anos. Ela estava grávida de 8 meses do primeiro filho do casal. Eduardo rejeitou a primeira ligação, concentrado numa conversa importante sobre a expansão de seus negócios. Depois a segunda. Na terceira, algo no seu peito o alertou. Camila nunca insistia assim. Quando finalmente atendeu, a voz do outro lado não era dela. Senhor Eduardo Mendonça? Aqui é do SAMU. Sua esposa sofreu um acidente na Marginal Pinheiros. O senhor precisa vir ao Hospital das Clínicas imediatamente. O mundo de Eduardo desabou. Ele fez o retorno mais perigoso de sua vida, dirigindo como um louco pelas ruas de São Paulo. No caminho, ligou dezenas de vezes para o hospital, mas ninguém conseguia dar informações precisas pelo telefone. O senhor precisa vir pessoalmente, repetiam. Enquanto isso, no Hospital das Clínicas, a tragédia se desenrolava. Camila Mendonça havia sido atingida por um caminhão que furou o sinal vermelho na altura da ponte Octávio Frias de Oliveira. O impacto foi devastador. Quando chegou ao hospital, os médicos lutaram por 1 hora para salvá-la, mas os ferimentos eram graves demais. A única esperança era o bebê. Com 8 meses de gestação, ele tinha chances de sobreviver se fosse retirado imediatamente através de cesariana de emergência. A equipe médica tomou a decisão mais difícil de suas carreiras: salvar a criança enquanto perdiam a mãe. Dr. Ricardo Antunes, chefe da obstetrícia, comandou a cirurgia com precisão cirúrgica. Em 15 minutos tensos, conseguiram retirar o bebê. Era um menino pequeno e frágil, mas vivo. Pesava apenas 2.100 gramas e seus pulmões ainda não estavam completamente desenvolvidos. É prematuro de 36 semanas, anunciou o Dr. Ricardo para a equipe. Precisamos levá-lo imediatamente para a UTI neonatal. Isabela acompanhou o transporte do recém-nascido. Ela havia visto muitos bebês prematuros,
mas havia algo especial naquele menino. Talvez fosse a forma como ele lutava para respirar, ou a pequena mão que se fechou em volta do seu dedo quando ela o tocou. Havia uma força de vida impressionante naquele corpinho tão pequeno. Na UTI neonatal, os problemas começaram imediatamente. O bebê apresentava dificuldades respiratórias severas e não conseguia manter a temperatura corporal. Pior ainda, ele rejeitava completamente a fórmula oferecida através da sonda. Seu pequeno estômago não processava o leite artificial, causando refluxo e piora do quadro respiratório. Dr. Marcos Vilela, neonatologista responsável pelo caso, estava preocupado. Já tentamos 3 tipos diferentes de fórmula. O organismo dele simplesmente não aceita. Se não conseguirmos uma alternativa nas próximas horas, vamos perder esse bebê. Foi quando a enfermeira-chefe, doutora Paula, teve uma ideia. E se conseguíssemos leite materno? Conhecemos mães doadoras no banco de leite, mas... Não vai funcionar, interrompeu o Dr. Marcos. Esse bebê precisa de algo mais direto. O ideal seria a amamentação natural, mas a mãe... Ele não terminou a frase. Todos sabiam que Camila Mendonça havia falecido. Isabela ouviu a conversa do outro lado da UTI. Naquele momento, algo dentro dela se moveu. Ela havia amamentado Sofia até os 18 meses e ainda produzia leite. Nos últimos meses, havia inclusive doado parte de sua produção para o banco de leite do hospital. Era tecnicamente possível ajudar aquele bebê. Eu posso tentar, disse ela, se aproximando da equipe médica. Como assim? Perguntou o Dr. Marcos. Ainda estou lactante. Posso amamentar o bebê se vocês acharem que pode ajudar. Houve um momento de silêncio na UTI. Era uma situação incomum, mas não impossível do ponto de vista médico. Em casos extremos, mães de leite já haviam salvado recém-nascidos quando outras opções falhavam. Isabela, disse doutora Paula com cuidado, você tem certeza? É uma responsabilidade enorme. Olhem para ele, respondeu Isabela, observando o bebê que lutava para respirar na incubadora. Ele precisa de uma chance. Dr. Marcos tomou a decisão rapidamente. Vamos tentar. Prepare tudo para a amamentação assistida. Isabela lavou as mãos cuidadosamente e se dirigiu à cadeira ao lado da incubadora. Com movimentos precisos e carinhosos, ela retirou o bebê do equipamento e o posicionou em seus braços. Ele era tão pequeno, tão frágil, que parecia um passarinho caído do ninho. Vamos lá, pequeno guerreiro, sussurrou ela, ajustando a posição. Você vai conseguir. O que aconteceu a seguir foi algo que a equipe médica nunca esqueceria. Assim que Isabela ofereceu o seio, o bebê respondeu instintivamente. Seus reflexos de sucção, até então inativos, funcionaram perfeitamente. Ele começou a mamar com uma força surpreendente para seu tamanho. Olhem os monitores, disse uma enfermeira emocionada. A frequência cardíaca do bebê, que estava irregular, começou a se estabilizar. Sua respiração ficou mais profunda e regular. A cor da pele, antes azulada, ganhou um tom rosado saudável. Era como se a vida estivesse voltando àquele corpinho minúsculo. Isabela permaneceu ali por 40 minutos, amamentando o bebê com uma paciência e carinho que comoveram toda a equipe. Ela cantava baixinho uma canção de ninar que costumava cantar para Sofia, embalando suavemente o recém-nascido. Foi nesse momento que Eduardo chegou ao hospital. Ele havia corrido pelos corredores como um homem desesperado, perguntando por Camila a todos que encontrava. Quando finalmente chegou à recepção da maternidade, a notícia que recebeu o destruiu completamente. Senhor Mendonça, sinto muito informar que sua esposa não resistiu aos ferimentos, disse doutor Ricardo com toda a delicadeza possível. Mas conseguimos salvar seu filho. Ele está na UTI neonatal e... Eduardo não ouviu o resto. Suas pernas falharam e ele precisou se apoiar na parede. Camila, o amor da sua vida, a mulher que havia transformado um empresário workaholic num homem que sonhava com tardes de domingo em família, se foi.
para sempre. Seu filho precisa do Senhor, continuou o Dr. Ricardo. Ele é prematuro, mas está lutando. É um bebê forte. Eduardo seguiu o médico pelos corredores em estado de choque. Quando chegaram à UTI neonatal, Dr. Ricardo o conduziu até a janela de observação. Ele está ali, disse apontando. Eduardo olhou através do vidro e viu uma cena que jamais esqueceria. Uma mulher desconhecida, de uniforme azul, segurava um bebê minúsculo em seus braços. Ela estava amamentando a criança, cantando baixinho, com uma expressão de profunda concentração e carinho. O bebê, seu filho, estava visivelmente tranquilo e saudável nos braços daquela estranha. Quem é ela? Perguntou Eduardo, a voz rouca de emoção. Isabela Santos, uma das nossas melhores enfermeiras obstétricas, explicou o Dr. Ricardo. Quando seu filho rejeitou todas as fórmulas e estava correndo risco de vida, ela se ofereceu para amamentá-lo. Ela salvou a vida do seu bebê. Eduardo ficou paralisado, observando a cena. Ali estava uma mulher que nunca o havia visto, cuidando do seu filho como se fosse dela. Não havia nada além de puro amor e dedicação naquele gesto. Em um dos momentos mais sombrios de sua vida, uma completa estranha havia aparecido como um anjo da guarda. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Eduardo. Lágrimas de dor pela perda de Camila, mas também de gratidão profunda por aquela mulher que havia salvado tudo o que lhe restava no mundo. Isabela, concentrada no bebê, não percebeu que estava sendo observada. Ela continuou cantando, balançando suavemente a criança, completamente entregue àquele momento. Para ela, não importava quem eram os pais daquele bebê. Importava apenas que uma vida dependia dela naquele instante. Quando finalmente o bebê terminou de mamar e adormeceu em seus braços, Isabela o colocou cuidadosamente de volta na incubadora. Foi então que ela olhou para cima e viu um homem alto, de terno escuro, observando através do vidro. Havia algo devastado em seus olhos escuros, mas também uma gratidão tão profunda que ela sentiu um aperto no peito. Seus olhares se encontraram por um momento que pareceu eterno. Isabela sabia, instintivamente, que aquele era o pai do bebê. Eduardo sabia que estava diante da mulher que havia salvado seu filho. Nenhum dos dois disse uma palavra, mas algo inexplicável passou entre eles naquele momento. Dr. Ricardo quebrou o silêncio. Senhor Mendonça, gostaria de conhecer Isabela? Ela gostaria de falar com o senhor sobre os cuidados com seu filho. Eduardo entrou na UTI com passos hesitantes. De perto, Isabela era ainda mais impressionante. Havia uma força serena em sua postura, uma competência natural em seus movimentos, mas também uma doçura genuína em seus olhos castanhos. Senhor Mendonça, disse ela com voz profissional, mas gentil. Meus sentimentos pela perda de sua esposa. Seu filho é um bebê muito forte. Ele vai precisar de cuidados especiais nas próximas semanas, mas tem tudo para se desenvolver normalmente. Eduardo tentou falar, mas as palavras não saíam. Como agradecer alguém que havia salvado a vida do seu filho quando ele nem sequer estava presente? Como expressar a gratidão por um gesto tão puro e desinteressado? Obrigado, conseguiu dizer finalmente, a voz embargada. Não sei como. Você salvou meu filho. Fiz o que qualquer mãe faria, respondeu Isabela simplesmente. Ele só precisava de uma chance. Eduardo olhou para o bebê na incubadora. Aquela criaturinha minúscula era tudo o que lhe restava de Camila, mas também representava uma nova vida, uma nova esperança. E essa esperança havia sido preservada por uma mulher que nem conhecia. Como ele vai se chamar? Perguntou Isabela. Gabriel, respondeu Eduardo sem hesitar. Era o nome que Camila havia escolhido, significando força de Deus. Naquele momento pareceu perfeito. Gabriel é um nome lindo, disse Isabela, sorrindo pela primeira vez. Ele vai ser um menino muito especial. Eduardo a observou cuidadosamente. Havia algo naquela mulher que ia além da competência profissional. Uma humanidade genuína, uma capacidade de amor que transcendia qualquer barreira social ou pessoal. Ela havia cuidado do seu filho como se fosse dela, sem pedir nada em troca. Isabela, disse ele hesitante.
Posso perguntar, você tem filhos? Tenho uma filha de 2 anos, Sofia, respondeu ela, e seu rosto se iluminou ao falar da criança. E o pai? Não está presente, disse Isabela com simplicidade, sem amargura. Somos só nós duas. Eduardo sentiu uma admiração ainda maior por aquela mulher. Ela criava uma filha sozinha, trabalhava numa profissão exigente e ainda encontrava amor suficiente no coração para cuidar do filho de um estranho. Naquele momento, algo se moveu dentro de Eduardo. Não era apenas gratidão. Era o reconhecimento de que havia encontrado algo raro no mundo. Bondade genuína. E pela primeira vez desde que recebera a notícia da morte de Camila, ele sentiu que talvez ainda houvesse luz no fim do túnel. Gabriel vai precisar de amamentação regular nas próximas semanas, explicou Isabela, voltando ao aspecto profissional. Posso continuar vindo durante meus plantões, se o senhor concordar. Por favor, disse Eduardo imediatamente. Gabriel precisa de você. Isabela assentiu. Então nos vemos amanhã. Quando ela saiu da UTI neonatal naquela madrugada, Eduardo ficou sozinho com seu filho pela primeira vez. Olhou para Gabriel na incubadora, tão pequeno, tão vulnerável, mas vivo graças àquela mulher extraordinária. Do outro lado do vidro, Isabela recolheu suas coisas no vestiário, pensando no dia que havia acabado de viver. Quando saiu de casa naquela manhã para mais um plantão de rotina, jamais imaginou que terminaria salvando a vida de um bebê e conhecendo um homem que, mesmo devastado pela dor, havia algo nele que a intrigava. Não havia como saber, mas aquela noite havia mudado o destino de ambos para sempre. Eduardo Mendonça era conhecido por comandar reuniões de milhões, mas naquele momento, vendo aquela mulher desconhecida que havia salvado seu filho, ele não conseguia pronunciar uma única palavra que expressasse toda a gratidão que sentia. Eduardo Mendonça era conhecido por comandar reuniões de milhões, tomar decisões que afetavam milhares de funcionários e negociar contratos que movimentavam o agronegócio brasileiro. Mas naquele momento, vendo aquela mulher desconhecida que havia salvado seu filho, ele não conseguia pronunciar uma única palavra que expressasse toda a gratidão que sentia. Durante os 3 dias seguintes ao acidente, Eduardo praticamente morou no Hospital das Clínicas. Ele havia cancelado todas as reuniões, delegado as operações da empresa para sua equipe de confiança e transformou a sala de espera da UTI neonatal em seu escritório temporário. Seu laptop permanecia fechado na maior parte do tempo. Pela primeira vez em 15 anos, os negócios não eram sua prioridade. Eduardo vinha de uma origem humilde. Nascido em Ribeirão Preto, filho de um pequeno agricultor que perdeu tudo numa seca devastadora quando ele tinha apenas 12 anos, aprendeu cedo que na vida só se pode contar consigo mesmo. Trabalhou na adolescência cortando cana para ajudar a família, estudou à noite enquanto trabalhava de dia e conseguiu uma bolsa de estudos em engenharia agronômica na USP. Foi durante a faculdade que conheceu Camila. Ela era filha de médicos, vinha de uma família tradicional de São Paulo. Mas havia nela uma simplicidade e alegria que conquistaram Eduardo desde o primeiro encontro. Camila não se importava que ele usasse a mesma camisa 3 vezes na semana ou que dividisse um apartamento minúsculo com outros 2 colegas. Ela via nele algo que nem ele mesmo reconhecia, um homem bom, trabalhador, com sonhos grandes e coração generoso. Camila havia sido sua inspiração para construir o império que se tornou a Mendonça Agropecuária. Você vai mudar a agricultura brasileira, dizia ela, massageando seus ombros depois de noites estudando projetos de irrigação. E eu vou estar aqui para ver tudo. Ela esteve mesmo. Durante os primeiros anos difíceis, quando Eduardo investiu tudo o que tinha numa pequena propriedade no interior de Goiás, quando passou meses sem conseguir empréstimos bancários por não ter garantias suficientes, quando trabalhou 18 horas por dia, desenvolvendo técnicas de cultivo sustentável que hoje eram referência no setor. Camila estava lá quando a empresa cresceu, quando compraram a mansão em Alphaville, quando Eduardo foi capa da revista Exame como jovem empresário do ano. Mas ela também estava lá nas madrugadas, quando ele acordava suado,
preocupado com a responsabilidade de empregar mais de 3.000 famílias. O sucesso não mudou você, Camila costumava dizer. Você continua sendo aquele menino do interior que sonha em alimentar o mundo. A gravidez havia sido o projeto mais importante de suas vidas. Depois de 6 anos tentando, 3 abortos espontâneos e uma série de tratamentos quando finalmente conseguiram, Camila irradiava uma felicidade que contagiava todos ao redor. Ela falava com a barriga, cantava para o bebê, já havia decorado o quarto com ursinhos e nuvens pintadas à mão. Ele vai ser agricultor como o papai, dizia ela, passando a mão na barriga. Ou médico como os vovôs, ou astronauta se quiser. O que importa é que ele vai saber que é amado. Agora Camila se foi e Eduardo estava ali, olhando através do vidro da UTI neonatal, vendo Isabela alimentar Gabriel pela 4ª vez naquele dia. Era uma rotina que havia se estabelecido naturalmente. Isabela chegava de manhã para seu plantão regular, passava na UTI para amamentar Gabriel, trabalhava sua jornada normal e retornava à noite para mais uma sessão de amamentação antes de ir para casa. Eduardo observava cada movimento dela. A forma delicada como segurava Gabriel, como ajustava a posição para que ele ficasse confortável, como cantava baixinho enquanto o bebê mamava. Havia uma naturalidade em seus gestos que o impressionava, como se ela e Gabriel fossem mãe e filho de verdade. Ele está ganhando peso rapidamente, comentou o Dr. Marcos, aproximando-se de Eduardo. Em 3 dias, já ganhou 200 gramas. É um progresso excepcional para um prematuro. Graças a Isabela, disse Eduardo, sem tirar os olhos dela. Sim, mas também porque ele é um bebê forte, filho de pais fortes, acrescentou o médico tocando suavemente o ombro de Eduardo. Camila ficaria orgulhosa. Eduardo engoliu em seco. Era difícil pensar em Camila sem sentir que o peito ia explodir de dor. Mas, ao mesmo tempo, havia algo reconfortante em saber que uma parte dela continuava viva ali, naquele bebê que crescia dia após dia. Naquela tarde, Eduardo tomou coragem para conversar com Isabela, além das atualizações médicas básicas. Quando ela terminou de amamentar Gabriel e o colocou de volta na incubadora, ele se aproximou. Isabela, posso falar com você? Ela o olhou com aqueles olhos castanhos serenos. Claro, Sr. Mendonça. Pode me chamar de Eduardo, por favor. Ele hesitou por um momento. Gostaria de conhecer um pouco mais sobre você, sobre sua filha. Isabela pareceu surpresa com o interesse genuíno em sua voz. Sofia tem 2 anos. É uma menina muito esperta, falante demais. Seus olhos se iluminaram ao falar da filha. Adora desenhar e cantar. Às vezes acordo de madrugada com ela cantando para os bichinhos de pelúcia. E você trabalha aqui há quanto tempo? 3 anos. Comecei logo depois que me formei. Isabela ajustou uma mecha de cabelo que havia escapado do coque. Sempre quis trabalhar com bebês. Tem algo mágico no momento em que uma vida chega ao mundo. Eduardo assentiu, observando a paixão genuína em sua voz. Imagino que seja difícil conciliar o trabalho com a maternidade. É, admitiu Isabela. Especialmente sozinha. Mas Sofia entende que a mamãe precisa trabalhar para cuidar dela. E eu amo o que faço. Onde ela fica quando você está trabalhando? Com a dona Conceição, uma vizinha aposentada que cuida de algumas crianças no prédio. É uma mulher maravilhosa. Trata Sofia como neta. Isabela sorriu com carinho. Às vezes acho que Sofia gosta mais dela do que de mim. Eduardo sorriu pela primeira vez desde o acidente. Havia algo cativante na forma como Isabela falava de sua filha. Uma mistura de amor incondicional e orgulho maternal que o tocava profundamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Eduardo, hesitante. Pode. O pai de Sofia, ele nunca quis participar da vida dela? O rosto de Isabela se fechou ligeiramente, mas não com amargura. Apenas com a tristeza de quem já fez as pazes com a realidade. Rodrigo era meu colega de faculdade. Namoramos 2 anos. Quando engravidei, achei que ele ficaria feliz.
Estávamos quase nos formando. Eu já tinha uma proposta de emprego aqui no HC. Ela parou, respirou fundo. Mas ele disse que não estava preparado para ser pai, que tinha outros planos para a vida. E nunca mais procurou? Nunca. Nem ao menos conhece Sofia pessoalmente. Isabela encolheu os ombros. No começo doeu muito, mas depois percebi que Sofia e eu ficamos melhor sem alguém que não nos queria de verdade. Eduardo sentiu uma admiração profunda por aquela mulher. Ela havia enfrentado sozinha tudo o que ele agora enfrentaria com Gabriel. A responsabilidade de criar uma criança, os medos, as noites sem dormir, as preocupações constantes. E havia saído mais forte disso tudo. Você é uma mulher incrível, Isabela, disse ele sinceramente. Ela o olhou com surpresa. Obrigada. Mas não sou nada além de uma mãe fazendo o que precisa ser feito. Isso é exatamente o que a torna incrível. Houve um momento de silêncio entre eles, não desconfortável, mas cheio de compreensão mútua. Dois pais solteiros, cada um à sua maneira, lutando para dar o melhor aos filhos. Nos dias seguintes, essas conversas se tornaram rotina. Eduardo chegava de manhã, observava Isabela cuidar de Gabriel e depois conversavam sobre assuntos variados. Ele contou sobre sua empresa, sobre como havia começado do zero. Ela falou sobre seus estudos, sobre os planos que tinha para o futuro de Sofia. Eduardo descobriu que Isabela era formada em enfermagem pela USP com especialização em obstetrícia. Havia feito a faculdade com bolsa de estudos, trabalhando meio período numa clínica particular para pagar as despesas. Era uma mulher determinada, inteligente, que havia conquistado tudo na vida através do próprio esforço. Sempre quis fazer medicina, confessou ela numa tarde. Mas não tinha condições financeiras de bancar 6 anos de faculdade. Enfermagem me permitiu entrar na área da saúde e ainda conseguir emprego rapidamente. Você ainda pensa em fazer medicina? Às vezes, mas agora tenho Sofia e o curso seria muito puxado, talvez no futuro, quando ela estiver maior. Eduardo admirava a praticidade com que ela encarava a vida, sem se lamentar pelas oportunidades perdidas, sempre focada no que era possível fazer com os recursos disponíveis. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Doutor. Marcos chamou Eduardo para uma conversa particular. Gabriel está evoluindo muito bem, começou o médico. Já ganhou quase meio quilo, os pulmões estão se desenvolvendo perfeitamente e não apresenta nenhuma complicação. Isso é ótimo, disse Eduardo aliviado. Sim, mas temos uma questão prática. Gabriel vai precisar continuar sendo amamentado por pelo menos mais 2 semanas, até que consiga processar adequadamente a fórmula. O problema é que Isabela tem uma vida própria, uma filha para cuidar. Eduardo entendeu imediatamente onde o médico queria chegar. O que você está sugerindo? Que encontremos uma alternativa. Podemos tentar outras doadoras do banco de leite ou... Não, interrompeu Eduardo. Gabriel respondeu apenas a Isabela. Não vou arriscar a saúde dele. Então talvez devêssemos conversar com ela sobre uma solução mais prática. Talvez ela pudesse ficar aqui no hospital por algumas semanas ou... Eduardo teve uma ideia que o surpreendeu pela ousadia. Posso falar com ela? Naquela noite, depois que Isabela terminou de amamentar Gabriel, Eduardo a abordou no corredor. Isabela, preciso fazer uma proposta para você. Ela parou, curiosa. Que tipo de proposta? Eduardo respirou fundo. O que estava prestes a sugerir ia mudar tudo. Para ele, para ela, para Gabriel e para Sofia. Mas de alguma forma, parecia a coisa certa a fazer. Gabriel ainda vai precisar de cuidados especiais por algumas semanas. Os médicos acham que ele deve continuar sendo amamentado por você, pelo menos até que consiga processar a fórmula adequadamente. Eu sei. E vou continuar vindo, não se preocupe. Não é apenas isso, disse Eduardo, nervoso. Sei que é difícil para você conciliar seus plantões aqui, o cuidado com Gabriel e ainda cuidar de Sofia em casa. Então pensei numa solução que poderia beneficiar todos nós. Isabela esperou em silêncio. Gostaria de convidar você e Sofia para ficarem na minha casa temporariamente. Só até Gabriel estar completamente estável.
Você teria total liberdade para cuidar dele nos horários que achasse adequados. Sofia teria um ambiente seguro e confortável, e eu... Eduardo hesitou. Eu poderia aprender a ser pai do meu filho. Isabela ficou chocada. Eduardo, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque somos mundos completamente diferentes. Eu moro num apartamento de 2 cômodos na periferia. Você mora numa mansão em Alphaville. Não faz sentido. Para mim faz, disse Eduardo com sinceridade. Gabriel confia em você. E eu confio em Gabriel. Isabela balançou a cabeça. Eduardo, você está passando por um momento muito difícil. Talvez não seja a melhor hora para tomar decisões como essa. Talvez seja exatamente a melhor hora, replicou ele. Isabela, eu não sei nada sobre ser pai. Não sei como trocar fraldas, como dar banho, como interpretar o choro de um bebê. Gabriel vai sair do hospital em alguns dias e eu vou estar completamente perdido. Você pode contratar uma babá qualificada. Eu não quero uma babá qualificada. Eu quero alguém que ame meu filho da forma como você demonstrou amar. Alguém em quem eu confie completamente. Isabela olhou para ele por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos, mas também vulnerabilidade. Eduardo Mendonça, o empresário poderoso, estava ali como um homem comum, assustado com a perspectiva de criar um filho sozinho. Preciso pensar, disse ela finalmente. Quanto tempo você precisa? Até amanhã? Eduardo assentiu. Tudo bem, mas Isabela, antes de você decidir, quero que saiba que não seria um favor. Seria um trabalho. Eu pagaria um salário digno, cobriria todas as despesas suas e de Sofia, e vocês teriam total privacidade e liberdade na casa. Não é questão de dinheiro, Eduardo. Eu sei, é questão de confiança. E eu entendo que ainda não temos isso entre nós, mas gostaria de uma chance para construir. Naquela noite, Isabela voltou para casa pensativa. Sofia a recebeu com os braços abertos, como sempre, tagarelando sobre seu dia com Dona Conceição. Enquanto dava banho na filha e a colocava para dormir, Isabela não conseguia parar de pensar na proposta de Eduardo. Era uma oportunidade única. Sofia teria conforto e segurança que Isabela nunca poderia oferecer com seu salário. Gabriel receberia os cuidados que precisava. E Eduardo era um mistério. Havia algo nele que a intrigava. Uma combinação de força e vulnerabilidade que despertava nela sentimentos que preferia não analisar muito profundamente. Mas também havia riscos. E se apegasse demais a Gabriel? E se Sofia se acostumasse com um padrão de vida que não era deles? E se Eduardo mudasse de ideia e elas ficassem numa situação ainda mais complicada? Na manhã seguinte, Isabela chegou ao hospital com a decisão tomada. Encontrou Eduardo na sala de espera da UTI, claramente ansioso por sua resposta. Eu aceito, disse ela sem rodeios, mas com algumas condições. O rosto de Eduardo se iluminou. Quais? Primeiro, isso é temporário. Assim que Gabriel estiver completamente bem e conseguir se alimentar normalmente, Sofia e eu voltamos para nossa casa. Entendido. Segundo, eu não sou babá nem empregada. Sou enfermeira, e é nessa capacidade que vou cuidar de Gabriel. Perfeito. Terceiro, Sofia e eu precisamos de nossa privacidade, nosso próprio espaço na casa. Já pensei nisso. Tenho uma suíte de hóspedes com quarto separado que seria perfeita para vocês. E quarto, você precisa entender que vou ensinar tudo o que sei sobre cuidar de bebês para você. O objetivo é que você se torne independente, não dependente. Eduardo sorriu. Essa é exatamente a ideia. Isabela respirou fundo. Então está decidido. 3 dias depois, Dr. Marcos liberou Gabriel para sair do hospital. O bebê havia ganhado peso suficiente e estava respirando perfeitamente. Ainda precisaria de acompanhamento médico regular e continuaria sendo amamentado por Isabela, mas poderia ter uma vida normal fora do ambiente hospitalar. Eduardo contratou uma ambulância particular para levar Gabriel para casa com total segurança. Isabela acompanhou o transporte,
monitorando os sinais vitais do bebê durante todo o trajeto. Quando chegaram à mansão em Alphaville, Isabela ficou impressionada. A casa era realmente imponente. 3 andares, jardins impecáveis, piscina e uma vista deslumbrante da cidade. Mas havia algo frio nela, como se fosse mais um showroom do que um lar. Sofia vai adorar a piscina, comentou Eduardo carregando as malas delas. Eduardo, você tem certeza disso? Não é muito diferente do que você está acostumado. Ele parou e a olhou seriamente. Isabela, esta casa tem sido silenciosa demais por muito tempo. Precisa de vida, de risadas, de bagunça. Precisa de vocês. Sofia, que havia ficado tímida no começo, logo começou a explorar a casa com a curiosidade típica de uma criança de 2 anos. Seus gritinhos de alegria ecoavam pelos corredores, e Eduardo descobriu que era o som mais bonito que havia escutado em muito tempo. Naquela primeira noite, enquanto Isabela amamentava Gabriel no quarto do bebê e Sofia dormia tranquilamente na suíte de hóspedes, Eduardo se deu conta de que sua casa havia se transformado. Não era mais um mausoléu de memórias silenciosas. Era um lar onde 3 pessoas dependiam umas das outras, onde a vida acontecia em sua forma mais pura e verdadeira. Ele não sabia ainda, mas aqueles primeiros dias seriam apenas o começo de uma transformação que mudaria não apenas sua casa, mas seu coração. E no fundo do peito, em algum lugar que ele ainda não tinha coragem de explorar, Eduardo começava a sentir algo que não sentia há muito tempo: esperança. A casa de Eduardo tinha tudo, menos vida. Mas quando Sofia deu suas primeiras gargalhadas ecoando pelos corredores de mármore, ele entendeu o que estava faltando. A casa de Eduardo tinha tudo, menos vida. Mas quando Sofia deu suas primeiras gargalhadas ecoando pelos corredores de mármore, ele entendeu o que estava faltando. Não eram apenas móveis caros ou obras de arte nas paredes. Era o som de uma família, o calor humano que transforma uma estrutura em um lar. Os primeiros dias de convivência foram uma dança cuidadosa de estabelecimento de rotinas e descobertas mútuas. Isabela acordava às 6 da manhã para amamentar Gabriel, enquanto Eduardo observava discretamente do corredor, fascinado pela naturalidade com que ela cuidava do bebê. Havia algo hipnotizante na forma como ela o ninava, cantando baixinho canções que ele nunca havia escutado, mas que pareciam acalmar não apenas Gabriel, mas toda a atmosfera da casa. Sofia, por sua vez, havia transformado a mansão em seu parque pessoal. Corria pelos corredores largos como se fossem pistas de corrida. Brincava de esconde-esconde atrás das cortinas elegantes e havia adotado a sala de estar como seu ateliê particular, espalhando giz de cera e papéis por todo o sofá de couro italiano. Sofia, não pode desenhar no sofá, repreendeu Isabela numa manhã, correndo atrás da filha com um pano úmido. Deixa ela, disse Eduardo, surpreendendo ambas. É só um sofá. Isabela o olhou incrédula. Eduardo, esse sofá deve ter custado mais do que meu salário de 6 meses. E daí? Pode ser lavado. A alegria dela não pode ser comprada. Foi o primeiro momento em que Isabela viu uma faceta diferente de Eduardo. Sob toda aquela seriedade empresarial, havia um homem que compreendia o valor das coisas simples. Ou talvez estivesse aprendendo a compreender. Eduardo havia reorganizado completamente sua rotina. Cancelou viagens de negócios, transferiu reuniões para chamadas de vídeo e passou a trabalhar principalmente do home office que havia montado no andar superior. Assim, podia estar presente para os momentos importantes. A primeira vez que Gabriel sorriu, o primeiro banho que deu no filho com as mãos trêmulas e orientação paciente de Isabela. A primeira vez que Sofia o chamou de tio Edu. Cuidado com a cabeça, instruía Isabela, observando Eduardo dar banho em Gabriel. Apoie bem o pescoço. Assim, Eduardo estava claramente nervoso, mas determinado a aprender. Perfeito. Viu como ele relaxa na água morna? Bebês adoram a sensação. Lembra do útero materno. Eduardo sorriu, vendo Gabriel espernear feliz na banheira pequena.
Ele parece gostar mesmo. É um ótimo pai, disse Isabela suavemente, e Eduardo sentiu um aperto no peito. Ninguém havia dito isso para ele antes. Na verdade, até aquele momento, ele não tinha certeza se conseguiria ser pai. As noites eram os momentos mais intensos. Quando Sofia já estava dormindo e Gabriel havia mamado sua última refeição do dia, Eduardo e Isabela se encontravam na cozinha para um chá antes de dormir. Era um ritual que havia se estabelecido naturalmente, sem que nenhum dos dois planejasse. Como foi seu dia? Perguntava Eduardo, preparando 2 chás. Ele havia descoberto que Isabela preferia camomila, enquanto ele tomava chá verde. Gabriel ganhou mais 100 gramas, respondia ela, tirando os sapatos e massageando os pés cansados. Dr. Marcos disse que ele está evoluindo além das expectativas. E Sofia? Como ela está se adaptando? Melhor do que eu imaginava. Hoje ela me perguntou se podíamos morar aqui para sempre. Eduardo parou de mexer o chá. E o que você respondeu? A verdade, que estamos aqui temporariamente, enquanto Gabriel precisa de cuidados especiais. E se não fosse temporário? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Isabela o olhou nos olhos, procurando decifrar o que havia por trás daquela pergunta aparentemente casual. Eduardo, não podemos confundir as coisas. Estou aqui por Gabriel, não por outras razões. Eu sei, disse ele rapidamente. Não quis dizer nada além disso. Mas ambos sabiam que havia algo além disso. Estava nos olhares que se estendiam um pouco mais do que o necessário, na forma como ele sempre encontrava uma desculpa para estar perto quando ela cuidava de Gabriel, na maneira como ela sentia um arrepio quando ele acidentalmente tocava sua mão ao pegar a xícara de chá. Eduardo estava mudando, e Isabela percebia isso claramente. O homem sério e fechado que conhecera no hospital estava dando lugar a alguém mais caloroso, mais presente. Ela o via brincando com Sofia no jardim, fazendo vozes engraçadas para Gabriel durante as trocas de fralda, rindo genuinamente quando a menina tentava ensinar os nomes dos bichinhos de pelúcia para ele. Esse é o Sr. Coelho, disse Sofia uma tarde, apresentando formalmente seus brinquedos para Eduardo. Ele gosta de cenoura e de histórias antes de dormir. Prazer em conhecê-lo, Sr. Coelho, disse Eduardo com toda a seriedade, apertando a patinha do brinquedo. Que tipo de histórias você gosta? De princesas que salvam dragões? Gritou Sofia, fazendo Eduardo e Isabela rirem. Princesas que salvam dragões? Repetiu Eduardo intrigado. Sofia não gosta das histórias tradicionais, explicou Isabela. Ela acha que as princesas deviam salvar os dragões em vez de serem salvas pelos príncipes. Ela tem razão, disse Eduardo, olhando para Sofia com admiração. As melhores pessoas que conheci foram mulheres que salvaram os outros. O olhar que ele dirigiu para Isabela naquele momento foi carregado de significado. Ela sentiu o coração acelerar e desviou os olhos, fingindo se concentrar em dobrar as roupas de Gabriel. As semanas passaram, e a rotina da casa se estabeleceu com uma naturalidade que surpreendeu todos. Eduardo havia contratado uma cozinheira, Dona Maria, que rapidamente se afeiçoou a Sofia e passou a preparar os pratos preferidos da menina. Havia também um jardineiro, seu João, que ensinou Sofia a regar as plantas e ficou encantado com a curiosidade da criança. A menina tem mão boa para plantas, comentou seu João com Eduardo uma manhã. As flores estão mais bonitas desde que ela começou a ajudar. Eduardo observava Sofia cuidando do jardim com a mesma dedicação que via Isabela cuidar de Gabriel. Havia algo naquela família que trazia vida para tudo ao redor. Foi numa quinta-feira que tudo começou a mudar. Gabriel havia acordado mais cedo que o usual, chorando inconsolavelmente. Isabela tentou amamentá-lo, mas ele rejeitou o peito. Verificou a fralda, a temperatura, tentou ninar, mas nada funcionava. Ele nunca fez isso antes, disse ela preocupada, caminhando pelo quarto com Gabriel nos braços. Eduardo apareceu na porta do quarto, ainda de pijama. Posso ajudar? Não sei o que fazer. Ele não quer mamar, não quer dormir, só chora.
Eduardo se aproximou, observando o filho. Posso tentar? Isabela hesitou por um momento. Depois entregou Gabriel para Eduardo. Para surpresa de ambos, o bebê se acalmou quase imediatamente nos braços do pai. Como você fez isso? Perguntou Isabela, impressionada. Não sei. Talvez ele só quisesse o papai. Eles ficaram ali, no quarto às escuras, Eduardo ninando Gabriel enquanto Isabela observava. Havia algo profundamente íntimo naquele momento. Os três juntos, como uma família de verdade. Você é um pai natural, sussurrou Isabela. Não me sinto assim. Na maioria das vezes, sinto que estou improvisando. Todos os pais sentem isso. A maternidade e a paternidade não vêm com manual de instruções. Eduardo a olhou. Como você conseguiu fazer tudo sozinha com Sofia? Não tinha escolha. E quando não há escolha, você descobre forças que não sabia que tinha. Você é uma mulher incrível, Isabela. Eduardo. Não, deixe-me falar. Desde que você chegou aqui, tudo mudou. Não só porque Gabriel está bem cuidado, mas porque esta casa voltou a ter alma. Isabela sentiu o coração disparar. Havia algo na voz de Eduardo, na forma como ele a olhava, que despertava nela sentimentos que há muito tempo havia guardado a 7 chaves. Não podemos confundir as coisas, disse ela, mas sua voz saiu menos firme do que pretendia. E se eu não estiver confundindo? E se for exatamente o que penso que é? Eduardo se aproximou, ainda com Gabriel nos braços. Isabela podia sentir o calor emanando dele, o perfume sutil do sabonete que usava, a intensidade de seus olhos escuros. Eduardo, você está passando por um momento difícil. Perdeu sua esposa há pouco tempo. Talvez esteja confundindo gratidão com... Com o quê? Com amor? A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Eduardo havia dito sem pensar, movido pela intensidade do momento. Mas assim que saiu de sua boca, ele soube que era verdade. Sim, sussurrou Isabela. Com amor. E se for amor mesmo? Seria tão terrível assim? Isabela fechou os olhos, lutando contra os próprios sentimentos. Seria complicado. Sofia está se apegando a você, a esta casa. Gabriel está crescendo achando que somos uma família. E quando tudo isso acabar... Quem disse que precisa acabar? Eduardo, pare, por favor. Ele recuou, percebendo que havia ido longe demais. Desculpe, você tem razão. Não deveria ter dito nada. Não é que você não deveria ter dito, é que... Isabela respirou fundo, procurando as palavras certas. É que eu sinto a mesma coisa, e isso me apavora. A confissão de Isabela deixou Eduardo momentaneamente sem palavras. Gabriel havia adormecido em seus braços, alheio à tensão emocional que pairava no quarto. Você sente? Sinto. E é por isso que preciso ser a sensata nesta situação. Um de nós precisa pensar com clareza. E se pensarmos com o coração? O coração pode nos enganar, Eduardo. Pode nos fazer acreditar em coisas que não são reais. E pode nos mostrar o que é verdadeiramente importante. Isabela o olhou por um longo momento. Havia tanto que queria dizer, tanto que sentia, mas também tanto medo. Medo de se entregar e ser rejeitada novamente. Medo de Sofia se apegar ainda mais e sofrer quando tudo acabasse. Medo de amar e perder. Vou colocar Gabriel no berço, disse Eduardo suavemente, percebendo que ela precisava de espaço. Quando ele voltou, Isabela estava na varanda do quarto, olhando para o jardim iluminado pela lua. Isabela? Eu preciso pensar, Eduardo. Preciso processar tudo isso. Eu entendo. E quero que saiba que, independente do que você decidir, isso não muda nada sobre você estar aqui cuidando de Gabriel. Sua presença na vida dele é fundamental. Obrigada por dizer isso. Eduardo se aproximou dela na varanda. Posso fazer uma pergunta? Pode. E se as circunstâncias fossem diferentes, se não houvesse toda essa complexidade, você daria uma chance para nós? Isabela o olhou nos olhos. Sim,
disse simplesmente. Daria. A resposta honesta dela acendeu uma chama de esperança no peito de Eduardo. Então talvez devêssemos encontrar uma forma de simplificar as circunstâncias. Como? Não sei ainda. Mas quero tentar. Nos dias seguintes, a dinâmica entre eles mudou sutilmente. Havia uma consciência nova de seus sentimentos, uma eletricidade no ar que tornava cada interação mais intensa. Eduardo se esforçava para não invadir o espaço de Isabela, mas não conseguia esconder completamente a forma como a olhava. Isabela, por sua vez, se pegava prestando atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ele sorria para Sofia, a delicadeza com que segurava Gabriel, o jeito como seus olhos se iluminavam quando ela entrava no ambiente. Sofia, com a percepção aguçada das crianças, começou a fazer perguntas inocentes que deixavam os adultos sem palavras. Mamãe, o tio Edu vai ser o papai do Gabriel para sempre? Sim, meu amor. Gabriel é filho dele. E ele pode ser meu papai também? Isabela quase engasgou com o café. Sofia, o tio Edu é nosso amigo. Nós temos nossa própria família, lembra? Mas ele gosta da gente. Eu vejo nos olhinhos dele. Eduardo, que havia escutado a conversa da cozinha, sentiu o coração se apertar. A simplicidade com que Sofia enxergava a situação o fazia questionar por que os adultos precisavam complicar tanto as coisas. Naquela noite, depois que Sofia dormiu e Gabriel fez sua última mamada, Eduardo encontrou Isabela na varanda da sala, contemplando as luzes da cidade. Posso me juntar a você? Claro. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a vista e a brisa noturna. Sofia fez uma pergunta interessante hoje, disse Eduardo finalmente. Eu ouvi, desculpe. Às vezes as crianças dizem coisas... verdadeiras? Isabela o olhou. Eduardo, ela não está errada, sabe? Eu gosto de vocês. Mais do que deveria, considerando que nos conhecemos há tão pouco tempo. O tempo não importa quando os sentimentos são verdadeiros. Então você admite que os sentimentos são verdadeiros? Isabela suspirou. Admito. Mas isso não torna a situação menos complicada. Eduardo se virou para ficar de frente para ela. Isabela, posso te fazer uma promessa? Que promessa? Que independente do que acontecer entre nós, eu jamais faria qualquer coisa que pudesse machucar você ou Sofia. Vocês se tornaram importantes demais para mim. E se não der certo? E se tentarmos e não funcionar? E se tentarmos e funcionar? Isabela o olhou nos olhos, vendo toda a sinceridade e vulnerabilidade que ele estava disposto a mostrar. Por um momento, permitiu-se imaginar como seria. Uma vida real ali, não apenas como cuidadora temporária, mas como companheira, como família. Você realmente acredita que poderia dar certo? Acredito. Sofia já me conquistou completamente. Gabriel me ensinou a ser pai. E você? Eduardo fez uma pausa, procurando as palavras certas. Você me ensinou a viver novamente. A sinceridade em sua voz quase derrubou todas as defesas de Isabela. Quase. Preciso de mais tempo, disse ela suavemente. Quanto tempo precisar? Não vou a lugar nenhum. Naquela madrugada, nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Eduardo ficou deitado pensando em todas as formas como sua vida havia mudado desde que Isabela e Sofia entraram nela. Isabela permaneceu acordada, lutando entre o que o coração queria e o que a mente dizia ser sensato. Foi numa madrugada, quando Gabriel teve febre e eles ficaram acordados cuidando dele juntos, que Eduardo percebeu. Não era mais só gratidão o que sentia por Isabela. O termômetro marcava 38,1. Quando Isabela acordou com o choro diferente de Gabriel. Era um choro que toda mãe experiente reconhece. Não era fome, nem fralda suja, nem birra. Era desconforto. Eduardo, chamou ela, sua voz carregada de preocupação. Ele apareceu no quarto em segundos, ainda sonolento, mas imediatamente alerta. O que houve? Gabriel está com febre. A palavra febre, em relação a um bebê prematuro, era suficiente para disparar todos os alarmes.
Eduardo observou Isabela verificar novamente a temperatura, seu rosto tenso de concentração. Vou ligar para Dr. Marcos, disse Eduardo, já pegando o telefone. Espera, vamos tentar algumas coisas primeiro. Pode ser só um resfriado simples, mas com prematuros precisamos ser cautelosos. Pelos próximos 40 minutos, eles trabalharam juntos como uma equipe perfeita. Isabela deu banho morno em Gabriel para baixar a temperatura, enquanto Eduardo preparava compressas frias e mantinha contato com o pediatra. Sofia, acordada pelo movimento, apareceu na porta do quarto carregando seu cobertor favorito. "O Gabriel está dodói?" perguntou com a voz sonolenta. "Está um pouquinho dodói, sim", explicou Isabela gentilmente. "Mas a mamãe e o tio Edu vão cuidar dele." "Posso ajudar?" Eduardo se agachou na altura de Sofia. "Pode sim." "Que tal se você cantasse aquela música que sempre canta para seus bichinhos quando eles estão tristes?" Sofia se animou com a responsabilidade e começou a cantarolar uma canção de ninar inventada por ela mesma. Surpreendentemente, Gabriel pareceu se acalmar com a voz doce da menina. "Ela tem o toque", comentou Eduardo, admirado. "Crianças têm uma conexão especial entre si", respondeu Isabela, ainda monitorando a temperatura de Gabriel. Foram 3 horas intensas. A febre oscilou. Subiu para 38,8 graus às 4 da manhã, fazendo Isabela considerar seriamente uma ida ao hospital. Mas às 5h30, finalmente começou a ceder. Gabriel mamou normalmente e adormeceu tranquilo nos braços de Eduardo. "Acho que passou o perigo", disse Isabela, visivelmente aliviada. "Obrigado", disse Eduardo, e havia algo diferente em sua voz. "Pelo quê? Fiz meu trabalho." "Não foi apenas trabalho, Isabela. Vi como você ficou preocupada, como se ele fosse..." Eduardo parou, percebendo o que estava prestes a dizer. "Como se ele fosse meu filho também", completou ela baixinho. "É, como se fosse." Eles se olharam por cima do berço onde Gabriel dormia tranquilo. Sofia havia adormecido no chão, enrolada em seu cobertor como uma pequena guardiã. A cena tinha uma beleza doméstica, íntima, real. "Isabela", disse Eduardo, sua voz rouca de cansaço e emoção. "Esta noite me fez perceber uma coisa." "O quê?" "Que quando pensei que poderíamos perder Gabriel, o que mais me apavorou não foi enfrentar isso sozinho. Foi a possibilidade de enfrentar isso sem você." Isabela sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. "Eduardo, não é mais sobre gratidão, nem sobre conveniência, nem sobre Gabriel precisar de você para se alimentar. É sobre eu precisar de você para respirar." A confissão crua e honesta de Eduardo quebrou a última barreira que Isabela havia construído ao redor do coração. Ali, às 6 da manhã, após uma noite cuidando juntos de um bebê febril, com Sofia dormindo no chão como se aquela fosse sua casa, ela finalmente admitiu para si mesma o que já sabia há semanas. Ela estava apaixonada por Eduardo Mendonça. E pela primeira vez desde que se conheceram, permitiu que esse sentimento tomasse conta completamente, sem medo, sem reservas, sem a voz da razão sussurrando sobre todos os motivos pelos quais aquilo era uma má ideia. "Eu também preciso de você", sussurrou ela, e foi a coisa mais assustadora e libertadora que já havia dito na vida. Eduardo se aproximou dela devagar, como se fosse se aproximar de um passarinho assustado. Quando suas mãos se tocaram por sobre o berço de Gabriel, foi como se um circuito elétrico se completasse. "O que fazemos agora?", perguntou ele. "Não sei", admitiu ela. "Mas pela primeira vez, não tenho medo de descobrir." E foi nesse momento, com o sol começando a nascer do lado de fora, Gabriel dormindo tranquilo, Sofia roncando suavemente no chão, e seus corações finalmente admitindo o que sentiram desde o primeiro olhar, que ambos souberam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O amor havia chegado silenciosamente, como um amanhecer, aquecendo tudo ao seu redor, até que fosse impossível ignorar sua presença. Foi numa madrugada, quando Gabriel teve febre, e eles ficaram acordados cuidando dele juntos, que Eduardo percebeu.
Não era mais só gratidão o que sentia por Isabela. Foi numa madrugada, quando Gabriel teve febre e eles ficaram acordados cuidando dele juntos, que Eduardo percebeu. Não era mais só gratidão o que sentia por Isabela. Era amor, puro e simples, brotando em seu coração como uma planta que finalmente encontrou solo fértil para crescer. Nos dias que se seguiram àquela confissão mútua, a casa se transformou numa bolha de felicidade quase irreal. Eduardo e Isabela não haviam definido exatamente o que eram um para o outro, mas havia uma nova leveza no ar, uma intimidade que se manifestava em pequenos gestos, mãos que se tocavam ao passar Gabriel de um para o outro, olhares que se demoravam mais que o necessário, sorrisos que apareciam sem motivo aparente. Sofia, com a percepção aguçada das crianças, foi a primeira a notar a mudança. "Mamãe está mais bonita", comentou ela numa manhã, enquanto tomava café da manhã. E o tio Edu sorri mais. "É mesmo?", perguntou Isabela, tentando disfarçar o rubor que subiu às suas bochechas. "É, vocês estão namorando?" Eduardo quase se engasgou com o café. Isabela ficou sem palavras por um momento, procurando uma resposta adequada para uma criança de 2 anos. "Nós somos amigos especiais", disse finalmente. "Amigos especiais que se beijam? Sofia, onde você aprendeu isso?" "Na televisão, os amigos especiais sempre se beijam." Eduardo e Isabela se entreolharam, uma mistura de diversão e constrangimento em seus rostos. Era engraçado como uma criança podia simplificar questões que para os adultos pareciam imensamente complexas. "Um dia, talvez", disse Eduardo suavemente, olhando diretamente para Isabela. "Se a mamãe quiser." O coração de Isabela disparou. Havia algo na forma como ele disse aquilo, com toda a paciência do mundo, que a fez perceber o quanto ele estava disposto a esperar por ela, respeitando seu tempo e seus medos. Naquela tarde, enquanto Gabriel cochilava e Sofia brincava no jardim sob os cuidados de Dona Maria, Eduardo encontrou Isabela organizando as roupas do bebê no quarto da lavanderia. "Posso conversar com você?" "Claro." Eduardo se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. "Sobre o que Sofia disse hoje?" "Eduardo, ela é apenas uma criança. Fala coisas sem pensar." "Eu sei." Mas ela não estava errada sobre o que observou. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Isabela, eu gostaria muito de beijá-la. Mas só se você quiser também." A honestidade crua de Eduardo tirou o fôlego de Isabela. Não havia pressão, nem pressa, apenas uma declaração sincera de desejo acompanhada de total respeito por sua vontade. "Eu quero", admitiu ela, a voz saindo mais baixa que pretendia. Eduardo se aproximou devagar, dando-lhe tempo para mudar de ideia. Quando finalmente suas mãos tocaram o rosto dela, Isabela sentiu como se tivesse esperado aquele momento a vida inteira. O beijo foi terno, cuidadoso, cheio de promessas não verbalizadas. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. "Uau!", sussurrou Isabela. "Uau!", concordou Eduardo, sorrindo. "O que isso significa para nós?" "Significa que paramos de lutar contra o que sentimos e começamos a construir algo juntos." Naquela noite, depois que Sofia adormeceu e Gabriel fez sua última mamada, eles se sentaram na varanda como de costume, mas desta vez, Eduardo passou o braço pelos ombros de Isabela, e ela se aconchegou contra ele como se fosse o lugar mais natural do mundo. "Tenho medo", confessou ela. "Do quê?" "De acreditar que isso é real. De me entregar completamente e descobrir que é apenas um momento bonito que não vai durar." Eduardo beijou o topo de sua cabeça. "Eu não posso prometer que será perfeito. Não sei como navegar numa relação tendo um bebê recém-nascido e uma criança de 2 anos no meio. Mas posso prometer que é real para mim e que vou lutar por isso todos os dias. E se Sofia se apegar demais e depois sofrer? E se ela encontrar a estabilidade e o amor que merece?" Isabela o olhou. "Você realmente acredita que podemos ser uma família?" "Acredito. Já somos, na verdade.
Só não formalizamos ainda. Foi a primeira noite que dormiram juntos. Não fizeram amor. Ambos sabiam que era cedo demais para esse passo. Mas Eduardo ficou com Isabela até ela adormecer, acariciando seus cabelos enquanto ela descansava a cabeça em seu peito. Por 2 semanas, viveram naquela bolha perfeita. Eduardo trabalhou meio período, dedicando as manhãs inteiras à família que estava construindo. Ensinou Sofia a nadar na piscina, aprendeu a trocar fraldas de Gabriel com destreza e todas as noites adormecia com Isabela em seus braços. Isabela, por sua vez, permitiu-se sonhar pela primeira vez em anos. Pensou em voltar a estudar, talvez fazer uma especialização em neonatologia. Imaginou Sofia crescendo naquela casa com estabilidade, educação de qualidade e um pai que a amava incondicionalmente. Mas, como todos os sonhos bonitos, este também seria testado pela realidade. A primeira rachadura na bolha apareceu numa quinta-feira. Eduardo havia saído para uma reunião rápida com seus sócios sobre uma expansão dos negócios para o Mato Grosso. Era uma oportunidade grande demais para ignorar, mas ele prometeu voltar em 2 horas. Isabela estava no jardim com Sofia quando o porteiro ligou. Dona Isabela, tem uma senhora aqui dizendo que é a doutora Helena Silveira. Ela quer falar com o senhor Eduardo, mas como ele não está, gostaria de falar com a senhora. O nome não era familiar para Isabela, mas algo no tom formal da mulher a alertou. Pode mandá-la entrar. Doutora Helena Silveira era exatamente o tipo de mulher que intimidava Isabela. Alta, elegante, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, roupas caras e uma postura que gritava privilégio e poder. Aos 58 anos, ela era uma das cardiologistas mais respeitadas de São Paulo e havia sido sogra de Eduardo durante os 6 anos de casamento com Camila. Você deve ser a enfermeira, disse Helena, seu tom cortês mais gelado. Sou Isabela Santos. Em que posso ajudá-la? Gostaria de conhecer meu neto. A palavra neto caiu como uma pedra no estômago de Isabela. Claro, Gabriel era neto de Helena. Como não havia pensado nisso antes? Eduardo não está em casa no momento, mas... Imagino que não esteja. Pelos comentários que tenho ouvido, ele anda muito ocupado com outras prioridades. Havia algo venenoso na forma como Helena disse outras prioridades, e Isabela soube instintivamente que se referia a ela. Gabriel está dormindo, mas posso mostrar onde está o quarto dele. Obrigada. Helena seguiu Isabela pela casa, seus olhos avaliando cada detalhe. Quando chegaram ao quarto de Gabriel, ela observou o bebê por um longo momento, seu rosto amolecendo pela primeira vez. Ele tem os olhos da Camila, disse suavemente. Sim, tem. É um bebê lindo. E você é quem tem cuidado dele? Sim. Sou enfermeira obstétrica do Hospital das Clínicas. Conheci Gabriel logo após o nascimento. Helena se virou para ela e Isabela viu que a máscara de polidez havia caído. Vamos conversar na sala. Elas se sentaram na sala de estar, Sofia brincando no chão a alguns metros de distância. Helena aceitou um café, mas mal tocou na xícara. Isabela, posso chamá-la assim? Claro. Você parece uma moça sensata. Por isso vou ser direta com você. Helena cruzou as pernas elegantemente. Sei que Eduardo está passando por um momento muito difícil. A perda da Camila foi devastadora para ele, e agora tem a responsabilidade de criar Gabriel sozinho. Entendo. É natural que neste estado emocional vulnerável, ele se sinta grato por sua ajuda e confunda essa gratidão com outros sentimentos. Isabela sentiu o estômago se revirar. Doutora Helena, por favor, deixe-me terminar. Helena sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Não duvido de suas qualificações profissionais ou de sua dedicação a Gabriel. Mas precisa entender que Eduardo vem de uma família tradicional, com responsabilidades sociais e empresariais significativas. Não entendo aonde quer chegar. Quero dizer que uma relação entre vocês seria inadequada para todos os envolvidos. As palavras de Helena cortaram Isabela como navalhas. Por que inadequada? Vocês vêm de mundos muito diferentes, querida.
Eduardo precisa de uma companheira que compreenda seu círculo social, suas responsabilidades, sua posição na sociedade. E eu não compreendo? Você é uma enfermeira solteira com uma filha para criar, morando num bairro popular. É uma realidade linda, mas incompatível com a vida que Eduardo precisa levar. Isabela sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair na frente daquela mulher. Eduardo me parece feliz. Claro que parece. Você representa simplicidade numa época complexa de sua vida. Mas quando a dor da perda passar, quando Gabriel estiver totalmente recuperado, Eduardo vai perceber que precisa de alguém mais adequada. Adequada, repetiu Isabela, a palavra deixando um gosto amargo em sua boca. Sim, alguém que possa acompanhá-lo em eventos sociais, que entenda os protocolos empresariais, que venha de uma família que complemente a dele. Sofia escolheu aquele momento para se aproximar, carregando um desenho que havia feito. Mamãe, olha, desenhei nossa família. No papel havia 4 figuras, uma mulher com cabelo comprido, um homem alto, uma menina pequena e um bebê. Todos estavam sorrindo e de mãos dadas. Helena olhou para o desenho com uma expressão que misturava pena e desdém. Que fofo, disse. Mas seu tom sugeria o contrário. Tia, você quer ver meu quarto? É muito grande, ofereceu Sofia, sempre hospitaleira. Não, obrigada, querida. Preciso ir embora. Helena se levantou, alisando a saia. Isabela, espero que tenha entendido minha mensagem. Não estou sendo cruel, apenas realista. Eduardo merece ser feliz, e você também. Mas essa felicidade não está numa relação que inevitavelmente causará problemas para ambos. E se Eduardo não concordar com sua avaliação? Eduardo é um homem inteligente. Quando pensar com clareza, chegará à mesma conclusão. Depois que Helena saiu, Isabela ficou sentada na sala, tremendo. As palavras da mulher ecoavam em sua mente, despertando todas as inseguranças que havia tentado suprimir. Quando Eduardo voltou 2 horas depois, encontrou Isabela estranhamente quieta. Tudo bem? Como foi sua tarde? Sua ex-sogra veio visitá-lo. Eduardo parou de afrouxar a gravata. Helena esteve aqui? Esteve. Queria conhecer Gabriel. E? Isabela hesitou. Parte dela queria contar tudo, expor a crueldade sutil de Helena. Mas outra parte, a parte que Helena havia ferido com precisão cirúrgica, sussurrava que talvez a mulher estivesse certa. E ela conheceu Gabriel, disse que ele tem os olhos da Camila. Eduardo observou Isabela cuidadosamente. Havia algo diferente em sua postura, uma distância que não estava lá pela manhã. Isabela, o que mais ela disse? Nada demais, apenas comentários sobre sua situação atual. Que tipo de comentários? Isabela se levantou, fingindo arrumar os brinquedos de Sofia espalhados pela sala. Eduardo, talvez devêssemos conversar sobre quando Gabriel estará pronto para que eu volte para minha casa. A mudança súbita de assunto deixou Eduardo confuso e alarmado. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Gabriel está ganhando peso normalmente. Logo conseguirá se alimentar apenas com fórmula. Não precisará mais de mim. Isabela, olhe para mim. Ela relutantemente se virou para ele. Ontem à noite você dormiu nos meus braços. Esta manhã me beijou antes de eu sair. O que mudou? As lágrimas que Isabela havia segurado a tarde inteira finalmente começaram a cair. Talvez eu tenha sido ingênua. Talvez tenha confundido gratidão com amor. Você não acredita nisso. E se acreditar? E se sua ex-sogra estiver certa quando diz que sou inadequada para você? Eduardo sentiu o sangue ferver. Helena disse que você era inadequada, entre outras coisas. Que outras coisas? Isabela respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Que venho de um mundo diferente do seu, que você precisa de alguém que compreenda sua posição social, que quando a dor da perda passar, você vai perceber que precisa de alguém mais compatível. Eduardo fechou os punhos, sua mandíbula tensa de raiva. E você acredita nela?
Eu não sei mais no que acreditar, Eduardo. Talvez ela esteja certa. Talvez eu tenha me iludido pensando que isso poderia funcionar. Isabela, por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Só preciso saber quando você acha que Gabriel estará pronto para eu ir embora. Eduardo a olhou por um longo momento, vendo a dor em seus olhos, a forma como ela se abraçava como se estivesse tentando se proteger. Se é isso que você quer, disse ele, sua voz gelada. Gabriel já consegue tomar fórmula sem problemas. Você pode ir embora quando quiser. Isabela assentiu, tentando ignorar a facada que suas palavras causaram em seu peito. Obrigada. Naquela noite, eles dormiram em quartos separados pela primeira vez em semanas. Eduardo ficou deitado, furioso com Helena, mas mais furioso ainda com Isabela por ter acreditado nela. Isabela chorou silenciosamente, abraçada a Sofia, tentando convencer a si mesma de que estava fazendo a coisa certa. No dia seguinte, enquanto Eduardo estava no escritório tentando se concentrar numa teleconferência, seu celular tocou. Era seu assistente. Senhor Eduardo, o senhor viu a matéria da revista Foco São Paulo? Que matéria? Sobre o senhor e a enfermeira. Está na internet agora. Eduardo desligou a chamada e rapidamente abriu o site da revista. O que viu o fez sentir náusea. A manchete gritava: empresário bilionário Eduardo Mendonça se consola com babá após morte trágica da esposa. Abaixo havia uma foto borrada dele e Isabela no jardim de casa, Sofia brincando próxima a eles. A matéria era venenosa, pintando Isabela como uma oportunista que havia se aproveitado da vulnerabilidade de Eduardo para conseguir uma vida melhor. Fontes próximas à família confirmam que a enfermeira Isabela Santos, de 28 anos, mãe solteira e moradora da periferia, se mudou para a mansão do empresário Eduardo Mendonça sob o pretexto de cuidar de seu filho recém-nascido. No entanto, vizinhos relatam comportamento íntimo entre os dois, levantando questões sobre as verdadeiras intenções da jovem. Eduardo sentiu o mundo girar. Como aquela informação havia vazado? Quem havia tirado aquela foto? Seu telefone começou a tocar incessantemente. Jornalistas, curiosos, até mesmo alguns de seus sócios querendo esclarecimentos sobre sua vida pessoal. Em casa, Isabela descobriu a matéria quando uma colega do hospital ligou perguntando se estava tudo bem. Quando abriu a internet e viu sua foto estampada como se fosse uma celebridade de escândalo, sentiu o mundo desabar. "Mamãe, por que está chorando?" perguntou Sofia, abraçando as pernas da mãe. Isabela não soube o que responder. Como explicar para uma criança de 2 anos que o mundo podia ser cruel com pessoas que apenas tentavam ser felizes? Quando Eduardo chegou em casa naquela tarde, encontrou Isabela fazendo as malas. "Não precisa fugir por causa disso", disse ele, sua voz tensa. "Não estou fugindo. Estou saindo porque é a coisa certa a fazer. A coisa certa seria enfrentarmos isso juntos." Isabela parou de dobrar as roupas e o olhou. "Eduardo, você viu os comentários? As coisas que estão dizendo sobre mim? Sobre Sofia? Não me importo com o que estão dizendo. Mas eu me importo. Eu me importo que estejam chamando minha filha de oportunista em treinamento. Me importo que estejam dizendo que sou uma caça-fortunas que se aproveitou da sua dor. São apenas mentiras de gente que não nos conhece. Mentiras que vão seguir Sofia para o resto da vida. Mentiras que vão afetar seu trabalho, sua empresa." Eduardo se aproximou dela. "Isabela, por favor, não deixe que destruam o que construímos. O que construímos foi lindo enquanto durou, mas talvez sua ex-sogra estivesse certa. Talvez sejamos mundos diferentes demais. Você não acredita nisso." Isabela fechou a mala com mais força do que necessário. "Talvez seja a hora de eu começar a acreditar." Eduardo a observou terminar de arrumar as coisas, sentindo uma dor no peito que não sentia desde a morte de Camila. Quando ela pegou Sofia no colo e se dirigiu à porta, ele fez uma última tentativa. "Se você sair agora, está escolhendo acreditar neles, em vez de acreditar em nós." Isabela parou na porta, ainda de costas para ele.
Estou escolhendo proteger minha filha. E você? Não preciso de proteção. Precisa sim. Precisa de alguém que não seja uma vergonha para seu nome. Isabela. Mas ela já havia saído, levando Sofia e deixando para trás apenas o silêncio e o cheiro suave do perfume que Eduardo havia aprendido a associar com felicidade. Naquela noite, Eduardo ficou sozinho na casa que de repente parecia grande demais, segurando Gabriel nos braços e tentando entender como tudo havia desmoronado tão rapidamente. Isabela empacotou suas coisas numa manhã chuvosa de São Paulo. Deixou apenas um bilhete. Obrigada por me mostrar que o amor existe. Mas não posso ficar onde não posso ser eu mesma. Isabela empacotou suas coisas numa manhã chuvosa de São Paulo. Deixou apenas um bilhete. Obrigada por me mostrar que o amor existe. Mas não posso ficar onde não posso ser eu mesma. O apartamento na cidade Tiradentes nunca pareceu tão pequeno quanto naquela manhã, quando Isabela e Sofia voltaram para casa. As paredes descascadas, o cheiro de umidade, o barulho dos vizinhos que antes faziam parte da rotina, agora pareciam opressivos depois de semanas na mansão silenciosa de Alphaville. Sofia olhava ao redor confusa, como se não conseguisse entender por que haviam deixado a casa grande, a piscina, o jardim onde corria livre, e principalmente o tio Edu, que havia se tornado tão importante em sua pequena vida. Mamãe, quando vamos voltar para casa? Perguntou a menina, ainda carregando a mochila rosa que Eduardo havia comprado para ela. Esta é nossa casa, meu amor, respondeu Isabela, tentando manter a voz firme enquanto guardava as roupas no guarda-roupa minúsculo. Mas cadê o Gabriel? Cadê o tio Edu? A pergunta inocente de Sofia foi como uma punhalada no peito de Isabela. Como explicar para uma criança de 2 anos que o mundo dos adultos era cruel demais para permitir que histórias bonitas tivessem finais felizes? Eles estão na casa deles, Sofia. Nós estamos na nossa. Mas eu quero o tio Edu, disse Sofia, começando a chorar. Ele ia me ensinar a nadar direito. Isabela se agachou na altura da filha, engolindo as próprias lágrimas. Às vezes as pessoas entram na nossa vida por um tempo e depois precisam seguir caminhos diferentes. Mas eu não quero caminhos diferentes. Eu quero nossa família. A palavra família ecoou no apartamento pequeno como um lamento. Isabela abraçou Sofia, sentindo o peso de todas as decisões que havia tomado nos últimos dias. Estava protegendo sua filha ou destruindo a chance de felicidade que ambas mereciam? Do outro lado da cidade, Eduardo enfrentava seu próprio inferno pessoal. A mansão que por semanas havia sido preenchida com risos, conversas e a sensação reconfortante de pertencimento, agora ecoava vazia. Gabriel chorava mais que o normal, como se sentisse a ausência de Isabela. Eduardo tentava consolá-lo, mas nada parecia funcionar como antes. Ela vai voltar, sussurrava Eduardo para o filho durante as madrugadas intermináveis. Papai vai encontrar um jeito de trazer elas de volta. Mas como? Como consertar algo que havia sido quebrado não apenas por palavras cruéis, mas pela própria estrutura de uma sociedade que insistia em classificar pessoas em categorias, decidindo quem merecia amor e quem não merecia. Eduardo havia passado os 3 primeiros dias após a partida de Isabela tentando trabalhar normalmente, fingindo que conseguia se concentrar em planilhas e reuniões. Mas na quarta-feira, quando seu sócio comentou casualmente que, pelo menos aquela situação constrangedora havia se resolvido sozinha, Eduardo explodiu. Constrangedora? Você está falando da mulher que salvou a vida do meu filho? Calma, Eduardo. Sei que você é grato a ela, mas... Grato? Eu estou apaixonado por ela. E se alguém nesta empresa tem problema com isso, pode procurar outro emprego. O escritório ficou em silêncio. Eduardo Mendonça, sempre controlado e profissional, havia mostrado uma vulnerabilidade que ninguém esperava ver. Naquela noite, sozinho em casa, Eduardo tomou a primeira decisão real desde que Isabela havia partido. Ele iria lutar por ela, não importava o que custasse. Começou discretamente. Descobriu que Isabela havia voltado ao trabalho no Hospital das Clínicas
pegando plantões extras para compensar as semanas que havia ficado ausente. Mandou flores anônimas com um cartão simples. Gabriel sente sua falta, eu também. Isabela recebeu as flores na sala de descanso dos enfermeiros e imediatamente soube de quem eram. Suas colegas fizeram piadas sobre admiradores secretos, mas ela guardou o cartão na bolsa, relendo-o durante todo o dia. Na semana seguinte, Eduardo escalou suas tentativas. Contratou uma babá qualificada para Gabriel durante o dia e começou a aparecer casualmente nos lugares que sabia que Isabela frequentava. O supermercado perto de sua casa, a praça onde levava Sofia para brincar, a parada de ônibus onde pegava a condução para o trabalho. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Perguntou Isabela numa tarde de sábado, quando o encontrou na praça observando Sofia brincar no balanço. Estava passando por aqui, mentiu ele, claramente nervoso. Passando por aqui? Alphaville fica a 40 quilômetros daqui. Eduardo suspirou, abandonando a pretensão. Estava com saudades de vocês. Sofia havia avistado Eduardo e correu em sua direção como um foguete. Tio Edu, você veio me buscar? Eduardo se agachou para abraçá-la, sentindo o coração se apertar. Oi, princesa, como você está? Triste. Quero voltar para casa. Sofia, começou Isabela. Ela não está errada, disse Eduardo, se levantando. Aquela casa era de vocês também. Eduardo, não torne isso mais difícil. Por que não? Por que não posso lutar pelo que amo? Isabela olhou ao redor, notando que algumas pessoas na praça haviam parado para observar. Por que você não entende? Não é só sobre nós. É sobre Sofia crescer sendo apontada na rua. É sobre as pessoas sempre questionarem se mereço estar ao seu lado. E você acha que eu me importo com o que essas pessoas pensam? Deveria se importar. É sua reputação, sua empresa, seu futuro. Eduardo se aproximou dela, ignorando os olhares curiosos. Meu futuro não vale nada sem vocês. Isabela sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Eduardo, pare. Por favor. Não vou parar. Vou lutar até você entender que o que temos é maior que qualquer preconceito, qualquer diferença social, qualquer opinião alheia. Naquela noite, Isabela chorou até adormecer. Parte dela queria correr de volta para os braços de Eduardo, mas a parte racional, a que havia sido ferida pelas palavras de Helena e pela exposição midiática, insistia que estava fazendo a coisa certa. Eduardo, por sua vez, decidiu que gestos pequenos não eram suficientes. Era hora de tomar uma atitude que deixasse clara sua posição, não apenas para Isabela, mas para toda a sociedade que insistia em julgá-los. Na segunda-feira seguinte, Eduardo convocou uma coletiva de imprensa. Jornalistas de vários veículos compareceram, esperando algum anúncio sobre seus negócios. Em vez disso, encontraram um homem determinado a contar sua versão da história. Quero falar sobre as matérias que foram publicadas sobre minha vida pessoal nas últimas semanas, começou Eduardo, sua voz firme e clara. Especificamente sobre Isabela Santos, a mulher que salvou a vida do meu filho e que eu amo. O burburinho entre os jornalistas foi imediato. Eduardo havia decidido não apenas confirmar o relacionamento, mas declará-lo publicamente. Isabela Santos não é uma oportunista nem uma caça-fortunas, como alguns veículos irresponsáveis sugeriram. Ela é uma enfermeira qualificada, uma mãe dedicada e a mulher mais íntegra que já conheci. Quando minha esposa faleceu e meu filho prematuro rejeitava todas as alternativas de alimentação, Isabela se ofereceu para amamentá-lo, salvando sua vida. Eduardo fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Se existe alguém inadequado nesta história, sou eu. Inadequado por ter demorado para perceber que o amor verdadeiro não conhece classe social. Inadequado por não ter defendido publicamente, desde o primeiro momento, a mulher que trouxe luz para minha vida e para a vida do meu filho. As perguntas vieram em torrente. Senhor Mendonça, o senhor confirma o relacionamento? Confirmo que estou apaixonado por Isabela Santos e que pretendo lutar por esse amor, independente das consequências. E quanto às críticas sobre a diferença social entre vocês? Que críticas?
A diferença entre uma pessoa que dedicou a vida a cuidar de outros e pessoas que dedicam a vida a julgar os outros? Prefiro sempre a primeira opção. O senhor não teme prejuízos para seus negócios? Qualquer pessoa ou empresa que queira se afastar de mim por causa do meu amor por Isabela pode fazê-lo livremente. Não preciso de sócios ou clientes que não compreendem valores básicos de humanidade. Isabela assistiu à coletiva do hospital, junto com várias colegas que haviam se reunido na sala de descanso quando souberam que Eduardo estava falando sobre ela na televisão. Quando ele disse que a amava publicamente, que estava lutando por ela, Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Menina, esse homem está apaixonado mesmo, comentou Dona Carmen, uma enfermeira veterana. Não é todo dia que um empresário rico vai na televisão declarar amor por uma de nós. Isabela, você é louca de ter saído da casa dele, disse outra colega. Homem assim aparece uma vez na vida. Mas Isabela estava em choque demais para responder. Eduardo havia feito exatamente o que ela mais temia e mais desejava ao mesmo tempo. Havia assumido publicamente o relacionamento, colocando sua reputação em risco por ela. Naquela noite, quando chegou em casa, Isabela encontrou Eduardo esperando na porta do prédio. Vi sua entrevista, disse ela, sem conseguir esconder a emoção na voz. E? Eduardo, você enlouqueceu? Sabe o que pode acontecer com seus negócios depois disso? Pode acontecer de eu perder tudo. Pode acontecer de eu ficar sem nada. Eduardo se aproximou dela. Mas já perdi a coisa mais importante quando você saiu de casa. O resto é só dinheiro. Não é só dinheiro. É sua vida inteira, tudo que construiu. Eu construí uma empresa, Isabela. Mas com você, eu estava construindo uma família. E uma família vale mais que qualquer empresa. Sofia apareceu na janela do apartamento, tendo reconhecido a voz de Eduardo. Tio Edu! Gritou, acenando animadamente. Eduardo acenou de volta, sorrindo. Ela está bem? Está triste. Pergunta todos os dias quando vamos voltar para casa. E você? Está bem? Isabela o olhou nos olhos pela primeira vez em semanas. Não estou bem. Estou miserável. Então volte. Eduardo. Sem condições, sem exigências, sem medo. Apenas volte porque nos amamos e porque merecemos ser felizes. Isabela sentiu todas as defesas que havia construído começarem a ruir. E se não der certo? E se a pressão for demais? E se der certo? E se formos felizes para sempre, apesar de tudo? Antes que Isabela pudesse responder, seu telefone tocou. Era o hospital. Gabriel estava no pronto-socorro com febre alta. O que foi? Perguntou Eduardo, vendo a expressão de pânico no rosto dela. Gabriel, ele está doente. Eduardo nem esperou resposta. Pegou Isabela pela mão e a puxou em direção ao carro. Vamos. No hospital, encontraram Gabriel chorando inconsolavelmente nos braços de uma enfermeira da pediatria. Quando Isabela se aproximou, o bebê imediatamente se acalmou, como se reconhecesse seu cheiro, sua voz, sua presença. Ele estava com 39 graus de febre, explicou a médica. Começou há algumas horas. A babá trouxe assim que percebeu. Isabela pegou Gabriel no colo, e o bebê instantaneamente parou de chorar, aconchegando-se contra ela como se finalmente tivesse encontrado o que procurava. Ele sentiu sua falta, disse Eduardo, observando a cena com emoção. Todos os dias ele olha para a porta esperando você voltar. Enquanto esperavam os resultados dos exames, Eduardo e Isabela ficaram juntos no quarto da pediatria, revezando-se para ninar Gabriel. Era como se as últimas semanas não tivessem existido, como se fossem novamente uma família cuidando de seu bebê. Eduardo, disse Isabela suavemente, enquanto balançava Gabriel. Quando você fez aquela entrevista, não teve medo? Tive terror, mas descobri que tenho mais medo de viver sem vocês do que de enfrentar qualquer consequência. E se perder tudo mesmo? Aí começamos de novo, juntos. Gabriel adormeceu nos braços de Isabela, sua respiração finalmente irregular. Os exames mostraram que era apenas um resfriado comum, mas que em bebês prematuros precisava ser monitorado.
Ele pode ir para casa, disse a médica. Mas vai precisar de cuidados constantes pelos próximos dias. Eduardo olhou para Isabela. Posso pedir para você cuidar dele? Claro. Em casa. Isabela hesitou apenas por um momento. Sim. Quando saíram do hospital, com Gabriel dormindo tranquilo no bebê conforto, Eduardo parou antes de entrar no carro. Isabela, eu sei que ainda temos muito a conversar. Sei que você tem medos, e eu entendo. Mas prometo que desta vez, não importa o que aconteça, vou estar ao seu lado, enfrentando tudo junto. E se for difícil demais? Será. Mas será mais fácil do que viver separados. Sofia estava dormindo quando chegaram à mansão, mas acordou quando ouviu vozes familiares no quarto de Gabriel. Apareceu na porta de pijama, esfregando os olhos. Mamãe? Tio Edu? Voltamos para casa? Eduardo se agachou na altura dela. Só se sua mãe quiser, princesa. Sofia olhou para Isabela com aqueles olhos esperançosos de criança. Mamãe, você quer? Isabela olhou ao redor. O quarto de Gabriel decorado com tanto carinho. A casa que por semanas havia sido sua. Eduardo, esperando sua resposta como se sua vida dependesse dela. Sofia, que merecia estabilidade e amor. Gabriel, que precisava de cuidados. E, principalmente, olhou para seu próprio coração, cansado de lutar contra o que sabia ser verdade desde o primeiro momento em que segurou Gabriel nos braços. Eles eram uma família. Quero, disse ela simplesmente. Quero voltar para casa. Eduardo sentiu como se pudesse respirar novamente pela primeira vez em semanas. Sofia gritou de alegria e pulou nos braços dele. Gabriel dormia tranquilo, alheio ao fato de que sua família acabara de se reunir novamente. Mas ainda havia uma conversa pendente. Uma decisão a ser tomada. Um futuro a ser construído. Quando Eduardo apareceu na porta de Isabela, às 2 da manhã, com Gabriel febril nos braços e lágrimas nos olhos, ela soube que nada mais seria como antes. Quando Eduardo apareceu na porta de Isabela, às 2 da manhã, com Gabriel febril nos braços e lágrimas nos olhos, ela soube que nada mais seria como antes. Não porque Gabriel estava doente, mas porque viu em Eduardo uma vulnerabilidade que quebrou todas as barreiras que ainda restavam entre eles. A manhã seguinte, trouxe uma conversa que ambos sabiam ser inevitável. Enquanto Gabriel dormia tranquilo em seu berço e Sofia brincava no jardim sob os cuidados de Dona Maria, Eduardo e Isabela se sentaram na varanda com 2 xícaras de café, finalmente prontos para falar sobre o futuro. Isabela, começou Eduardo, suas mãos nervosas segurando a xícara. Antes de qualquer coisa, preciso te pedir perdão. Por quê? Por não ter te defendido desde o primeiro momento. Por ter deixado que Helena plantasse dúvidas em você. Por não ter gritado para o mundo inteiro desde o início que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Isabela sentiu o coração se apertar. Eduardo... Não, deixe-me terminar. Passei semanas pensando em tudo o que aconteceu e percebi que falhei com você. Quando Helena veio aqui e disse todas aquelas coisas cruéis, eu deveria ter chegado em casa e imediatamente deixado claro que ela estava errada. Quando a matéria saiu na revista, eu deveria ter dado aquela entrevista no mesmo dia. Você estava lidando com muita coisa. A morte da Camila, Gabriel ainda pequeno. Isso não é desculpa. Você estava lidando com as mesmas coisas e ainda assim encontrou forças para cuidar de todos nós. Eduardo se inclinou em direção a ela. Isabela, quero que saiba que passei esses dias sozinho percebendo uma coisa. Você não mudou minha vida. Você me deu uma vida. As lágrimas que Isabela havia segurado começaram a cair. Eduardo, eu também preciso me desculpar por ter fugido. Por ter acreditado que não era boa o suficiente para você. Você é boa demais para mim. Não é verdade. Somos iguais, Eduardo. 2 pessoas que perderam muito e encontraram uma segunda chance de ser felizes. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa de vidro e Isabela a tomou entre as suas. Então vamos tentar de novo? Sem medo, sem inseguranças,
sem deixar que opiniões alheias importem mais que o que sentimos? Sim, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Mas desta vez, com honestidade total. Sobretudo. Sobretudo, concordou ele. Nos dias que se seguiram, foi como se estivessem se conhecendo novamente, mas desta vez sem barreiras. Eduardo contou sobre os pesadelos que tinha desde a morte de Camila, sobre o medo de não conseguir ser um bom pai para Gabriel, sobre como os negócios às vezes o deixavam vazio, procurando sempre o próximo desafio para preencher um vazio que ele nem sabia que existia. Isabela falou sobre a solidão dos primeiros anos com Sofia, sobre as noites em que chorava no banheiro para a filha não ver, sobre os sonhos que havia guardado na gaveta para ser mãe e profissional ao mesmo tempo. Falou também sobre como havia se apaixonado por Eduardo desde aquela primeira noite no hospital, mas como o medo de ser magoada novamente a fazia construir muros que nem ela mesma percebia. Uma semana depois de voltarem para casa, Eduardo recebeu uma ligação que testaria novamente a solidez da relação que estavam reconstruindo. Eduardo, disse a voz do outro lado da linha. Era Helena, e seu tom estava diferente. Helena, preciso conversar com você e com Isabela. Sobre o quê? Sobre o fato de que eu estava errada. Completamente errada. Eduardo quase derrubou o telefone. Como assim? Posso ir aí? É uma conversa que preciso ter pessoalmente. 2 horas depois, Helena Silveira estava novamente na sala de estar da casa de Eduardo, mas desta vez, sua postura era completamente diferente. Havia uma humildade em seus gestos que não existia na visita anterior. Eduardo e Isabela se sentaram lado a lado no sofá, mãos entrelaçadas, unidos numa frente comum. Sofia estava na escola, e Gabriel dormia tranquilo no andar superior. Isabela, começou Helena, olhando diretamente para ela. Vim pedir seu perdão. Isabela piscou, surpresa. Perdão? Pelo que disse quando estive aqui, pelas palavras cruéis, pelos preconceitos que expressei, pela forma como tentei sabotar sua felicidade. Doutora Helena, não, deixe-me terminar. Passei essas semanas observando Eduardo. Vi como ele reagiu à sua partida. Vi a entrevista que ele deu. Vi como ele se tornou um homem melhor desde que você entrou na vida dele. Helena fez uma pausa, claramente lutando com palavras que não estava acostumada a dizer. Camila era minha filha, e eu a amava mais que tudo. Quando ela morreu, parte de mim morreu junto. E quando vi você cuidando de Gabriel, quando vi Eduardo sorrindo novamente, eu senti como se você estivesse tomando o lugar dela. Eduardo apertou a mão de Isabela, sentindo a tensão em seus músculos. Mas estava errada, continuou Helena. Você não estava tomando o lugar de ninguém. Estava criando um lugar novo. E percebi isso quando li a entrevista que Eduardo deu. Principalmente a parte em que ele disse que Camila ficaria feliz sabendo que Gabriel está sendo criado com tanto amor. Isabela sentiu as lágrimas brotarem. Eduardo havia dito isso na entrevista, e ela havia assistido várias vezes, sempre se emocionando com aquela parte específica. Camila adorava crianças, disse Helena, sua voz se suavizando. Trabalhou 2 anos como voluntária numa ONG que cuidava de crianças órfãs. Ela acreditava que amor não tem limites, que uma criança pode ter várias mães do coração, várias pessoas que a amem. Helena se levantou e se aproximou de Isabela. Sei que não posso desfazer o mal que causei, mas quero que saiba que, se Camila estivesse viva e pudesse escolher alguém para amar seu filho e cuidar de Eduardo, teria escolhido alguém exatamente como você. Isabela começou a chorar, e Eduardo passou o braço em volta dela. Existe algo mais, disse Helena, tirando um envelope da bolsa. Isto é para vocês. Eduardo abriu o envelope. Dentro havia uma certidão de nascimento, documentos legais e uma carta. O que é isso? Camila deixou uma carta caso algo acontecesse com ela durante o parto. Ela tinha um pressentimento, sabia que havia riscos devido às complicações que teve durante a gravidez. Helena respirou fundo. Na carta, ela pede que se algo acontecer com ela,
você encontre alguém que ame Gabriel como ela amaria. Alguém que faça você feliz novamente. Eduardo leu a carta de Camila com lágrimas nos olhos, depois passou para Isabela. As palavras de sua falecida esposa eram de uma generosidade e amor tão puros que tocaram profundamente o coração de Isabela. Eduardo, dizia a carta, se você está lendo isto, significa que não consegui ficar para ver nosso Gabriel crescer. Sei que vai doer. Sei que você vai pensar que é traição amar novamente. Mas quero que saiba que meu maior desejo é que você seja feliz. Que Gabriel tenha uma mãe que o ame. Que você encontre alguém que faça você rir como eu gostava de fazer. Não por obrigação, não por conveniência, mas por amor verdadeiro. Quando encontrar essa pessoa, abrace-a sem medo. Eu estarei feliz onde estiver, sabendo que você escolheu o amor. Isabela terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena, por que me mostrar isso agora? Porque percebi que você é exatamente a pessoa que Camila estava se referindo, e porque meu neto merece crescer numa família cheia de amor, não cercado pelos preconceitos de uma avó amargurada. Eduardo se levantou e abraçou Helena. Obrigado. Isso significa muito. Posso conhecer Sofia? Gostaria de conhecer a menina que meu neto vai chamar de irmã. Isabela sorriu através das lágrimas. Claro. Ela vai adorar ter uma vovó. Quando Sofia chegou da escola naquela tarde, encontrou uma casa diferente. Não apenas porque Helena estava lá, que ela cumprimentou educadamente, mas com a curiosidade natural das crianças, mas porque havia uma energia nova no ar, uma sensação de completude. Mamãe, você está feliz, observou Sofia durante o jantar. Estou, meu amor. E o tio Edu também está feliz. Também está. E agora vamos morar aqui para sempre? Eduardo e Isabela se olharam. Haviam conversado sobre isso, mas ainda não haviam contado para Sofia. Sofia, disse Eduardo suavemente, você gostaria que eu fosse seu padrasto? Os olhos de Sofia se arregalaram. O que é padrasto? É quando um homem que não é seu pai biológico te ama como se fosse sua filha de verdade. Sofia pensou por um momento, com aquela seriedade que às vezes as crianças demonstram. E você me ama como filha de verdade? Amo, muito. E eu posso te chamar de papai? Eduardo sentiu o coração se apertar de emoção. Se você quiser. Eu quero! Sofia pulou da cadeira e correu para abraçar Eduardo. Papai, papai! Isabela chorou vendo a cena. Gabriel, que estava no bebê conforto, começou a rir e bater palminhas, como se entendesse que algo maravilhoso estava acontecendo. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Eduardo levou Isabela para uma caminhada no jardim. As luzes da cidade brilhavam ao longe, e a lua cheia iluminava o caminho entre as flores. Isabela, disse Eduardo, parando perto da roseira que Camila havia plantado anos antes. Tenho uma pergunta para você. Que pergunta? Eduardo se ajoelhou no gramado, tirando uma pequena caixa do bolso. Isabela levou as mãos ao peito, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Isabela Santos, sei que nossa história começou de uma forma inesperada. Sei que passamos por momentos difíceis, que tivemos que superar preconceitos e inseguranças. Mas sei também que você é a mulher da minha vida. A mãe que Gabriel precisa, a companheira que eu sempre sonhei, a pessoa que trouxe luz para a nossa família. Isabela estava chorando, mas eram lágrimas de alegria pura. Quer se casar comigo? Quer ser minha esposa e deixar que eu seja seu marido pelo resto de nossas vidas? Sim, disse ela sem hesitar. Sim, sim, sim. Eduardo colocou o anel em seu dedo. Uma aliança simples, elegante, mas que brilhava como uma promessa de futuro. Quando se levantou para beijá-la, Isabela se atirou em seus braços com uma alegria que não sentia desde criança. Eu te amo, sussurrou ele em seu ouvido. Eu também te amo. Para sempre. Do quarto de Sofia, uma pequena voz gritou. Posso ser dama de honra? Eles riram, percebendo que a menina havia acordado e estava espionando da janela.
Pode sim, princesa, gritou Eduardo de volta. E posso usar um vestido rosa? Pode usar a cor que quiser. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de primavera, Eduardo Mendonça e Isabela Santos se casaram no jardim da casa onde haviam construído sua família. Não foi uma cerimônia grandiosa, apenas família próxima, alguns amigos íntimos e muita, muita felicidade. Sofia usou um vestido rosa como havia pedido e levou as alianças com a seriedade de quem havia recebido a missão mais importante do mundo. Gabriel, agora com 6 meses e gorducho como um bebê saudável deve ser, dormiu tranquilo nos braços de Helena durante toda a cerimônia. Quando o juiz perguntou se Eduardo aceitava Isabela como esposa, ele respondeu: aceito, e prometo amá-la todos os dias pelo resto da minha vida. Quando perguntou se Isabela aceitava Eduardo como marido, ela respondeu: aceito, e prometo construir com ele a família mais feliz do mundo. Durante a festa, Eduardo fez um discurso que emocionou todos os presentes. Há 1 ano, eu pensava que sabia o que era família. Hoje, descobri que família não é apenas quem divide o mesmo sangue. É quem divide o mesmo amor. Isabela, você me ensinou que o coração pode se expandir para amar mais do que imaginamos. Sofia, você me ensinou que ser pai é um privilégio que se conquista todos os dias. Gabriel, você me ensinou que milagres acontecem quando menos esperamos. Ele fez uma pausa, olhando para cada membro de sua nova família. E para quem está assistindo nossa história de longe, disse ele, olhando discretamente para o céu. Obrigado por me mostrar que o amor verdadeiro não substitui nada, apenas multiplica tudo. Mas Isabela sabia que ele estava falando com Camila, e amou ainda mais esse homem que conseguia honrar o passado enquanto construía o futuro. 2 anos depois, numa tarde de domingo, Eduardo encontrou Isabela no jardim, observando Sofia ensinar Gabriel a dar os primeiros passos. A menina, agora com 4 anos, havia se tornado a irmã mais dedicada e protetora que um bebê poderia ter. Em que está pensando? Perguntou Eduardo, abraçando a esposa por trás. Em como a vida é engraçada. Há 3 anos, eu era uma enfermeira solteira que achava que o amor verdadeiro só existia nos filmes. Hoje, sou esposa, mãe de 2 filhos, e mais feliz do que jamais imaginei que fosse possível ser. E há 3 anos, eu era um homem perdido que achava que a felicidade havia morrido junto com Camila. Hoje, sei que a felicidade pode renascer de formas que nunca imaginamos. Sofia correu em direção a eles, segurando Gabriel pela mãozinha. Papai, mamãe, o Gabriel andou 3 passos sozinho. Gabriel balbuciou alguma coisa que soou como mamãe e papai, fazendo todos rirem. Acho que ele está tentando nos contar algo, disse Isabela. Está dizendo que nos ama, traduziu Sofia com a sabedoria das crianças. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Eduardo e Isabela se sentaram na varanda, o mesmo lugar onde haviam tomado chá nervosos na primeira vez, onde haviam se beijado pela primeira vez, onde haviam se encontrado novamente após a separação. Sabe o que mais amo na nossa história? Disse Isabela, aconchegada no peito de Eduardo. O quê? Que ela prova que os finais felizes existem. Não como nos contos de fadas, onde tudo é perfeito, mas na vida real, onde 2 pessoas imperfeitas encontram uma forma perfeita de se amar. Eduardo beijou o topo de sua cabeça. E onde o amor verdadeiro vence todas as dificuldades. Todas, concordou ela. E ali, sob as estrelas que testemunharam sua jornada desde o início, Eduardo e Isabela souberam que haviam encontrado algo raro e precioso. Uma família construída não apenas com sangue, mas com escolha. Uma família onde cada membro havia sido escolhido com amor, onde cada dia era uma nova oportunidade de amar e ser amado. Gabriel dormia tranquilo em seu berço, sem saber que era o bebê que uniu 2 almas perdidas. Sofia sonhava com príncipes e princesas, sem saber que estava vivendo seu próprio conto de fadas. Eduardo e Isabela adormeceram abraçados, gratos por terem aprendido que o amor verdadeiro não tem prazo de validade,
não conhece barreiras sociais e sempre encontra um jeito de vencer. E se você está se perguntando se eles viveram felizes para sempre, a resposta é sim. Não porque não tiveram mais problemas, mas porque aprenderam que juntos, qualquer problema pode ser superado. Porque descobriram que o verdadeiro amor não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que, chovendo ou fazendo sol, sempre haverá uma mão para segurar, um coração para amar e uma família para voltar para casa.